fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o deputado estadual Bartô do Partido Novo. Bom dia, deputado. É um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes. O prazer é todo meu de estar aqui presente, esclarecendo um pouco mais sobre essa questão da vacina. Exatamente. Vamos falar sobre a vacina contra a Covid-19, alguns testes, inclusive hoje nós já trouxemos aqui durante o Super N, né? Alguns testes realizados aqui no Brasil, testes também que são realizados em parceria aí com o Oxford, por exemplo, a AstraZeneca, e também testes até de um soro realizado pela FUNED, que está sendo desenvolvido e que pode ser testado em humanos, né? Quando o teste em animais for comprovado. Deputado, o senhor não defende a vacinação em massa contra o coronavírus, por quê? Então, primeiro, só para deixar bem claro, tá, Thalita? Não sou anti-vacina, minha carteirinha de vacina está em dia, inclusive tomo vacina todo ano da H1N1, que é produzida na China. Aqui a gente não quer colocar nenhuma intriga, nenhuma questão de, vamos dizer assim, teoria de conspiração. A gente está falando de forma científica, tá? Lá no nosso gabinete, como sempre, a gente sempre se baseia muito em cima de dados e fatos, né? Então, de acordo com o até para te falar a verdade aqui, o International Vaccine Institute, as vacinas têm que passar por 5 fases, tá? A primeira fase dura de 1 a 3 anos, a segunda fase dura 2 anos, a terceira fase dura de 5 a 9 anos e a quarta e quinta fase, que são administrativas, dura em torno de 1 a 2 anos. Então você fala que cientificamente não tem o prazo correto para dar a devida tranquilidade para as pessoas tomarem vacina. As vacinas, que nem você falou, tem vacina com parceria com Oxford, tem a vacina da própria Pfizer também, que é mais gigante no setor de medicamentos. Tem a vacina da China também, está dando muito o que falar aí. E tem vacina também que é um conluio de vários países que estão estudando aí para ver como que faz para poder curar do Covid. Mas muitas dessas vacinas estão utilizando a forma do RNA mensageiro, tá? Uma forma diferente da vacina, onde você não coloca o vírus morto, ou pedaços de vírus, ou o vírus enfraquecido, e sim você coloca o DNA dele. É como se fosse assim, né? Você coloca um vírus morto, você coloca um sanduíche ali para o seu corpo reconhecer o que é um sanduíche. Você vai mandar no RNA mensageiro, altera diretamente o seu DNA, vai na questão de mandar quais são os ingredientes que formam o sanduíche, para quando o sanduíche chegar no seu corpo, você entender que ele é um sanduíche. Então ainda está em teste, ainda é uma questão assim que gera muito cautela aí das pessoas que estão falando, até mesmo porque nunca foi testado em massa esse tipo de vacina também. Então quando se trata de ciência, a gente vê que ainda não está sendo observada a ciência, está mais a questão realmente de política, né? E aí quando a gente fala sobre política, né, aí que entra a questão do meu projeto em si. Meu projeto é apenas poder proibir o uso de vacinas em massas, no caso específico da Covid, né? Que na verdade a gente passou um projeto no começo do ano, que a gente chama o Covidão, Projeto Covidão, né? Que é o projeto que entrou com várias iniciativas de praticamente todos os deputados da Assembleia, era um projeto que vinha diversos itens, e aí dentro desses itens tinha lá a obrigatoriedade da vacina, caso fosse necessário, né? Só que com essa questão da gente não ter a certeza científica, e a gente fala o seguinte, a doença Covid especificamente é uma doença aí que muito se fala aí, não é pandemia matou 150 mil pessoas no Brasil e tal, etc. A gente não vê desta forma. Na verdade, até para entender, nosso gabinete foi o primeiro que pediu o lockdown. A gente sempre falava que era necessário, mas não era solução. Era um momento que a gente não tinha nenhuma informação, o mundo inteiro parando, muita gente morrendo, e a gente queria dar o pause e poder entender melhor a situação. Então, fui até aparecer de máscara aí nos jornais do Tempo mesmo, falando que estava causando transtorno lá na Assembleia, mas uma semana depois a gente conseguiu fechar a Assembleia. Mas, de fato, agora que a gente já tem inúmeras informações, a gente vê aí números, né, de morte por Covid, está muito baixo, está entre 0,2% e 0,3% aí de quem pega Covid. E então, quais são os efeitos colaterais da vacina, o que ela pode gerar? É muito maior do que esse risco de Covid. E sem contar também que a gente fez até... Pode falar. Só para a gente conseguir dar prosseguimento aqui, o governador Romeu Zema, quando toda essa questão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também o governador de São Paulo, Dória, o governador Romeu Zema foi a Brasília, enfim, e durante algum tempo e durante algumas entrevistas, ele afirmou que ninguém em Minas
vai ficar sem essa vacina. A discussão era exatamente essa vacinação em massa. O governador Meuzema, que é do mesmo partido do senhor, inclusive o Partido Novo. Como é que fica essa questão do partido? Como que fica essa questão dessa conversa entre vocês? Então, infelizmente, a gente não tem esse alinhamento, né? Não é só nesse aspecto. Teve até ontem mesmo um aumento daí de imposto sobre vinhos que a gente condena veementemente. Então, nem sempre a gente está alinhado. Na maioria das vezes a gente está, mas nem sempre a gente está. Nessa questão aí da vacina, a gente vê que é uma questão política, né? Porque, primeiro, nem tem vacina ainda para poder falar sobre obrigatoriedade. Conseguimos fazer a vacina tem realmente todos os aspectos que dê a segurança à população? Nem sabemos disso porque não tem a vacina. Mas conseguiu sim os aspectos que dê a tranquilidade da vacinação. Vai ter vacina para todo mundo? Não vai ter vacina de imediato para todo mundo. Então, porque a gente está falando de obrigar pessoas. Mas vamos dizer que tem vacina para todo mundo. Tem vacina para todo mundo. Qual parte da população vai vacinar? Tendo um aspecto de que a vacina foi criada, que a vacina é segura, que tem vacina para todo mundo, quantas pessoas vão vacinar? E depois, só de passar todos esses passos, que a gente pode falar ali em questão de obrigar ou não obrigar as pessoas. Mas se a gente está falando de obrigação antes mesmo de ter a vacina, você já começa a ver que é uma questão política, né? E muito me incomoda essa questão política, é o seguinte, que quando estava se falando ali do tratamento de cloroquina, né, que não era obrigatório, que era assim, quem quiser pode tomar, ainda é um tratamento ainda questionável também, muita gente bateu o pé e falou assim, não pode tomar, mas não é nem obrigatório, quem quiser. E agora a vacina, o mesmo pessoal que bateu o pé falando que não poderia tomar de jeito nenhum, é o mesmo pessoal que está querendo obrigar as pessoas a tomarem a vacina, mesmo não tendo a vacina ainda, mesmo não sabendo a confiança dessa vacina, mesmo não sabendo se vai ter vacina para todo mundo, mesmo não sabendo quanto por cento da população vai tomar a vacina, já querem obrigar. Né? Então, por isso que a gente vê com certo temor essas discussões políticas tomando conta da questão científica, né? Esse que é meu temor maior, é por isso que a gente entrou com esse projeto. Deputado, o senhor também é contra a vacinação em massa, mesmo para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco? A questão principal aqui, Thalita, é o seguinte, a vacina que não é testada, a vacina que não tem suas certezas, né, gera efeitos colaterais. Quantos por cento de efeitos colaterais pode gerar? Quais tipos de efeitos colaterais podem gerar? Pode gerar até inclusive a morte? Uma doença aí onde que a gente vê que é 0,2, 0,3, diversos estudos estão mostrando isso, mostra que a mortalidade dela é mais baixa até do que H1N1. Por que a gente está falando em testar em massa com efeitos colaterais superiores ao que a doença pode dar e não se sabe muito bem ainda quais são esses efeitos colaterais? Então, o direito aqui que eu estou batendo é de que a população não seja cobaia dessa vacina, entendeu? Primeiro a gente tem que ter uma vacina muito, muito testada, muito tranquila, para a gente poder estar dando outros passos de discutir até mesmo a necessidade dessa obrigatoriedade. Mas com relação à vacinação em massa, de forma, quem quiser aderir, adera, quem quiser aderir, pode aderir, aí é diferente, você está dando a permissão para que a pessoa queira se expor ou não a esse risco, né? Mas o que eu estou aqui sendo contrário é justamente tirando a liberdade da pessoa escolher ser cobaia ou não dessa vacinação. E esse que é o ponto principal aí que eu acho que é o projeto. Alguns especialistas... Vale dizer, Sim. Pode concluir. Vale dizer também, Thalita, que a gente não está numa situação que exige medidas extremas, né? Nós estamos numa pandemia aí que eu já falo que pandemia mais, é apenas uma doença séria que a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Essa semana, por exemplo, teve duas pessoas no meu gabinete apareceram gripadas, eu falei, fique em casa. Eu tive, semana passada, em contato com pessoa que estava com Covid, a gente fica em resguardado o prazo ali de 5 dias para poder ter certeza que não pegou nenhum sintoma, poder passar para o outro. Então a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Usam-se máscaras, usam-se distanciamento, é necessário, mas não estamos mais em pandemia. A gente não vê hospitais lotados e o colapso da saúde, a gente não vê hospitais de campanha, e inclusive é até questionável qual que é dessa pandemia, porque tem muita gente que morre com Covid e não de Covid, né? Isso, inclusive, a gente fez um levantamento junto aos cartórios, tá? Dados de pessoas, número de pessoas que morreram junto aos cartórios, então ali o dado é muito preciso, e a gente vê que a média anual que as pessoas morrem, né, ano a ano, aumenta em torno de 62 mil mortes. A cada ano vai aumentando 62 mil mortes, isso desde 2015 para cá, no período de março a outubro.
E esse ano foi só 46 mil pessoas, só não, né? Porque cada morte conta muito, né? Principalmente quando é pessoa querida nossa. Mas esse ano foi 46 mil mortes a mais do que o ano passado, tá? Ou seja, está ainda abaixo da média de 62 mil mortes a mais a cada ano. Então, que pandemia que é essa? Que 160 mil pessoas morreram aí no Brasil que a gente não vê. E aí aquele negócio, tem estudos que já mostram que todas as mortes de Covid, na verdade, só 9% delas representam morte de Covid e não morte com Covid, ou seja, 91% aí são pessoas que estavam enfermas já, que estavam em situação já para poder morrer e tiveram Covid e morreram junto com Covid, né? Então, ou seja, não estamos numa situação extrema, não estamos numa situação que exige medidas extremas. Aí que volta toda a questão, é apenas uma discussão política. Isso daqui é barulho que o pessoal está fazendo e infelizmente a população cai nessa discussão de forma muito ruim. Os líderes ficam batendo cabeça um com o outro, poder discutir uma coisa que não deveria nem ser discutida, que eu te falei, primeiro a gente tem vacina, não tem vacina, então por que está falando de obrigatoriedade? Qual que é o risco da vacina? Não se sabe, então por que está falando de obrigatoriedade? Tem vacina para todo mundo? Não, não vai ter, né? Porque até produzir para todo mundo demora, não vai ter, então por que está falando de obrigatoriedade? Quem que vai querer tomar vacina? A gente não sabe nem se metade da população, se 70%, 80% da população vai querer tomar vacina, então por que está falando de obrigatoriedade? Então, literalmente, é ver nossa população entrando numa discussão que não é necessária nesse momento e ver líderes batendo cabeça numa situação que está se parecendo mais política do que realmente, de fato, é necessária entrar no debate. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas também, o ping-pong, combinado, deputado? Combinado. Vacina contra a Covid-19, obrigatória ou não para o grupo de risco? Liberdade para não sermos cobaia. O papel do governo federal na vacinação? Prover estudos, prover o medicamento para quem quer. Vida normal só após a vacina? De forma alguma, vacina que dê segurança para a gente vai demorar muitos anos ainda e a vida já está normal para muitos brasileiros. Ministério da Saúde. Papel importante em estar verificando os estudos, ficar verificando a certeza e a confiança da vacina e de outros medicamentos. Minas pós-pandemia. Muito olhar para a economia, desburocratizar, tornar mais livre o comércio para a gente poder gerar mais renda e emprego, porque afetou muito essa pandemia, nossa economia, e economia é vidas. E o Brasil pós-pandemia? Brasil pós-pandemia é muita coisa, viu, Thalita? O Brasil é grande demais, mas, enfim, para mim já acabou a pandemia. É esse negócio, não tem essa... A própria doença, a segunda onda, a virulência dela é muito menor. Então, a gente tem que já pensar em economia mesmo, para poder recuperar o tempo perdido. Deputado estadual Bartô, do Partido Novo, obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Thalita, eu que agradeço aí sempre a oportunidade de estar falando aqui para vocês, para os seus ouvintes, e pode contar com a gente sempre que vocês precisarem. Obrigada, o senhor também.